Olá, eu sou a Flávia Pires, da FV Marketing Digital, e deixa eu só te explicar rapidamente o que nós fazemos, já que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Nós somos uma agência de marketing digital que oferece uma tríade de serviços, né? Consultoria de marketing digital, o lançamento de infoprodutos e também cursos para autônomos, micro e pequenos empresários, empreendedores, né? Nesse vídeo aqui, especificamente, eu vou trabalhar um livro que eu gosto muito, um conteúdo que nós já conversamos em alguns outros momentos, né? Temos posts falando de algumas dessas etapas e eu quero me aprofundar nesse vídeo sobre as duas etapas que nós, otimistas, deixamos para trás quando a gente planeja um negócio. Por quê? Eu vou passar rapidamente todas as etapas, é o livro sobre esse Business Model Canvas, aquela conhecida, nossa velha conhecida, né, o velho conhecido quadro do modelo de negócios, mas eu vou me atentar nos dois quadradinhos de baixo, que é a estrutura de custo e a fonte de receita. Quando a gente está começando a planejar um negócio, né, ou está no início ainda, a gente tem uma tendência a negligenciar principalmente esse quadro da estrutura de custo. Né? Eu falo por, digamos assim, de causa, né? Então, assim, de causa que a gente, aqui, quando a gente foi começar e quando a gente estava pensando em iniciar a FV, alguns desses detalhes tinha acabado, nós acabamos nos passando, então, assim, para que você não deixe nada para trás, eu vou te explicar hoje, com vários exemplos do que você pode colocar em cada uma das estruturas. Então, relembrando rapidamente sobre o que é, né, assim, é um quadro de modelo de negócios proposto pelo Alexander Osterwalder, né? Então, muitas pessoas, mais de 140 pessoas participaram para a construção de todo esse livro, todo esse conteúdo. Então, realmente foi co-criado com muitas pessoas, muitas experiências com vários backgrounds. E ele permite, assim, desenvolver esboçar um modelo de negócios novos ou existentes em um quadro único. Então, você tem 9 etapas, você vai preenchendo para poder ter um panorama geral, né? Quase um 360 graus do seu negócio. Relembrando, como é que a gente começa? Nossa sugestão aqui, minha sugestão é começar pela proposta de valor, que é o quadrinho do meio, né? Então, o que você vai colocar? Os produtos, os serviços que você oferece, de uma forma geral, né, assim, mas o que representa, assim, para um segmento de cliente específico? Você tem que entender, descrever quais são essas propostas de produtos e serviços que atendem, que te diferenciam, né, para oferecer esses produtos ou serviços. Passando para a base, um pouco mais da direita, tá, assim, eu vou colocar aqui o quadrinho dessa etapa, digamos que são o para quem, né, que é tudo relacionado ao cliente. A gente vai para o segmento de clientes. Aqui você vai colocar o público-alvo que você quer direcionar para os seus produtos e serviços. Lembra, a gente tem conteúdo de persona, conteúdo, né, de público-alvo ideal, se você não chama ainda de persona, que é aqui que você vai incluir essas informações que você fez todo um estudo prévio. Tá? Não vou entrar nesses detalhes, porque nós temos conteúdos que falam mais sobre isso. Os canais, né, que a gente entra, então, na verdade, é o meio pelo qual a sua empresa fornece os produtos e serviços, né? Então, é uma estratégia de marketing, uma estratégia de distribuição da empresa. Então, são essas informações que você coloca nesse quadro. Já o relacionamento com o cliente vai ser como você vai estabelecer essas ligações entre você e os diversos segmentos de clientes que você tenha. Né? Então, é um processo de gestão de relacionamento que também pode, aqui entra o seu CRM, né? Já voltando para a parte mais esquerda, né, que são outros 3 quadros aqui, já entra mais numa estrutura do como. Então, como que você vai fazer para atingir aquele público que você colocou na parte da direita, né, para entregar aquele diferencial que você colocou no quadro do centro, que é a proposta de valor. E você vai colocar, então, as atividades-chave que você vai desenvolver, que são as mais importantes para executar a proposição de valor que você colocou como diferencial da sua empresa, né? Nos recursos principais, então já um pouquinho, né, os recursos-chave também que podem ser chamados, eles já vão ser colocados os recursos que são necessários para criar esse valor com o cliente. Então são considerados ativos da própria empresa que são necessários para manter e dar suporte para o seu negócio. Se vocês tiverem interesse, comentem aqui nesse vídeo, nos mandem direct, que a gente pode fazer um vídeo para cada um desses quadros. Porque é difícil a gente fazer num vídeo só e abordar todos os conteúdos, porque eles são bem detalhados. Quando a gente dá aula, quando a gente
dar aula para os nossos alunos, a gente entra no detalhe em cada um desses processos, traz exemplos de cada um dessas etapas. Mas aqui eu vou passar rapidamente por esses pontos para poder me aprofundar na estrutura de custos de receitas. E aí a última coisa que antes de entrar nos detalhes, a gente tem as parcerias principais, né, que são essas redes de parceiros que você tem que incluir. Então são as alianças de negócios, são principais fornecedores, ou parcerias que você precisa para entregar a sua proposta de valor para os seus clientes. Tá? Então, essas são de uma forma muito rápida, muito en passant, pelos conteúdos, né, do quadro do modelo de negócios. Eu tenho a tendência a falar inglês, mas, né, o Jarvis já ia me xingar aqui se eu continuasse falando termos estrangeiros. Então vamos para o que mais importa aqui nesse vídeo. Olhe para baixo aqui porque eu estou com o meu livro, né, que eu adoro, que eu uso muito, que eu ganhei da minha ex-sogra e eu acho que ela nunca achou que eu ia usar tanto esse livro, foi muito útil, eu agradeço demais a Nara por esse presente que ela me deu alguns anos atrás. O quanto, então assim, o quanto é o que a gente olha pouco para essa parte. Vamos pensar, por exemplo, toda a parte de estrutura de custos que você tem que colocar. Quando você pensa no seu negócio, às vezes a tendência é o meu custo de mercadoria, é o meu custo de horas, se eu presto um serviço, eu tenho, sei lá, tantas horas para oferecer, e são vezes o meu valor a hora, esse é o custo que eu tenho. E a gente esquece de uma penca de informações, de coisinhas ali, letrinhas, uma sopa de letrinhas absurda, e alguns outros quesitos que às vezes a gente não toma conhecimento. Inclusive, mesmo que no princípio, que você seja uma MEI, ou que ainda você não esteja formalizado, mas indico sempre, né, a formalização. Então, se você já é uma MEI, mesmo que você trabalhe de casa, que você não tenha, digamos, custos extras na teoria, né, porque é bem na teoria, que você não tem custos de luz, de internet, você tem que olhar para essa estrutura como a sua empresa. Porque nesses horários que você está trabalhando, os recursos que você está consumindo, é a empresa que deveria pagar essa parte, e não você como pessoa física. Tá? Então, as informações que eu vou trazer aqui, você fique bem atento, mesmo que você seja MEI, porque ali você começa a ter uma ideia, com todas essas informações, do quanto efetivamente são os custos da sua empresa. Então, entrando agora nessa questão de estrutura de custos, por exemplo, alguns custos que às vezes, né, as pessoas ignoram, mas já pensando que você já não é MEI, né, você tem outros custos, mas você vai ter impostos. Mesmo sendo MEI, você tem a contribuição mensal e você tem custo como imposto para pagar. Né? E se você já é limitada, se você tem uma empresa formalizada, tem sócios, enfim, como é o nosso caso, por exemplo, que a gente é limitada, né, LTDA, a gente já tem, então, os custos de ICMS, PIS, COFINS, ISS-QN, que se você se enquadrar no Simples, você, digamos que faz um pacote disso e você paga somente 6% do percentual. Não estou colocando informações aqui que vale que um contador falaria. É sempre importante validar todas essas informações, todos os custos envolvidos com o seu contador, porque ele que vai saber dizer quais são os percentuais do seu segmento, dos serviços prestados por você e que percentual que isso vai gerar de imposto. Tá? Então, dependendo do KNAI que você que enquadra a sua empresa, você tem percentuais completamente diferentes do que eu posso estar falando aqui, como, por exemplo, os nossos KNAIs. Então, ó, dedução da receita, ali eu tenho a receita da minha empresa, né? Então, o que eu tenho que deduzir? Os impostos. Lembrem, pesquisem antes de abrir a empresa. Pesquisem que serviços, tudo que vocês vão oferecer de serviços ou produtos, quais são os percentuais de imposto. Porque dependendo do que você vai oferecer, muda o imposto completamente. Por exemplo, a gente poderia ter colocado, por exemplo, venda de livros. Digamos que nós vamos fazer livros e nós podemos vender livros. Era um outro KNAI completamente diferente, era um outro imposto que a gente acabou optando por não incluir nesse momento da empresa. Então, por quê? Porque assim, valeria a pena, a gente poderia escrever um livro? Poderia, né? Como todo mundo tem que plantar uma planta, escrever um livro, não é? Essas coisas, então assim, valia a pena para nós? Não, não valia. Então, você tira fora, mas é importante você entender e ver, pensar, amplie. Quando você está abrindo essa empresa, pense em todos os KNAIs que você tem que incluir. Entenda os percentuais de cada um, entenda o que você pode e o que você não pode oferecer, né? Para que saia tudo certinho. Despesas variáveis, os custos de mercadoria vendida. Então,
Quais são os custos para você vender cada mercadoria? Cada produto que você tem, eles representam custos diferentes, então você tem que olhar para isso. Despesas, né, de compra, claro. Por exemplo, a gente como infoproduto, que é um dos nossos serviços, a gente tem um custo da plataforma para que os nossos alunos possam entrar. Então a gente tem um custo para cada aluno que entra no curso, tem uma taxa para pagar. Então tem mais, então é um custo variável, que só é cobrado quando entra um novo aluno. Custo de serviços prestados. Então, se você paga para alguém fazer um serviço específico, e aí você tem que, né, pagar para essa pessoa, você tem que considerar isso também. Ou as comissões, taxas, né, que você tenha também de custos variáveis. Agora entra todos os custos fixos, salários de equipe, material de expediente, gastos com limpeza e higiene. Lembra de novo essas coisas aqui que eu vou colocar? Para MEI vale também, você tem que considerar no seu custo todos esses valores, porque senão depois você não vai nunca conseguir crescer, ou talvez nunca vai conseguir sair, parar de trabalhar dentro da sua casa para ter um espaço só para sua empresa, porque você não considerava isso na formação do seu preço, né? Então, considere toda essa estrutura. Gastos, então, com limpeza higiênica, como eu comentei, energia elétrica, telefone, internet, água, equipamentos que você precise. Ah, eu preciso de um computador, eu preciso de uma maquininha de cartão, eu preciso... O que você precisar, eu tenho assim, uma padaria, tenho os equipamentos para produção dos pães, dos insumos, todos os produtos que eu vou fazer, ou eu preciso da loja como um todo, eu preciso ter um espaço físico para fazer, né? A depreciação e amortização desses aparelhos, né? Desses equipamentos. É como carro. Ah, você compra um carro 0 km. Quando você sai da concessionária, ele já vale menos. É a mesma coisa para todos os equipamentos, todas as coisas que você compra para sua empresa. Você tem que considerar uma depreciação desses equipamentos, porque vai chegar um tempo que você vai ter que trocar, sei lá, você tira fotos com celulares e você precisa trocar de tempos em tempos o seu celular para ter uma ótima câmera, para ter mais espaço de memória. Então, todos esses equipamentos você deve considerar. Publicidade e propaganda. Ah, eu preciso investir mídia para que as pessoas conheçam sobre a minha empresa ou o meu serviço. Você tem que considerar aqui também. Mesmo que agora eu ainda não tenho, estou trabalhando de uma forma orgânica, considere, já começa a colocar, faça esse exercício, porque se você está pensando em abrir um negócio e você não considerar todos esses itens, talvez você faça um planejamento financeiro errado e equivocado e se jogue não pensando em alguns desses detalhes. Ah, tem despesas bancárias. Ah, tem alguns bancos que oferecem uma questão de alguns meses sem cobrança, ou MEI, tem alguns custos reduzidos, às vezes até de graça por um período. Você tem que tudo levar em consideração. Qual é o custo, qual é a anuidade, eu preciso de cartão de crédito para fazer um pagamento. Por exemplo, a gente trabalha com alguns produtos, né, um serviço que a gente contrata, por exemplo, uma plataforma que a gente contrata, é pagamento em dólar. A gente tem que ter um PayPal, a gente tem um custo. Tudo a gente tinha que pensar antes de começar o negócio. Ah, o meu cartão vai ser com compra internacional? Qual é o meu limite do cartão? Como que funciona? Você precisa saber essas informações para conversar com o seu gerente do banco, por exemplo, antes de abrir uma conta PJ, né, uma conta pessoa jurídica. Estou de olho aqui só na minha listinha, porque ela é grande, então eu tinha que ficar espiando de tempos em tempos. O IPTU, que você, seja de uma sala comercial, seja, né, se você tem um negócio aberto, ou não. Ah, eu tenho licença, IPTU do seu próprio espaço, da sua própria casa. Eu, por exemplo, trabalho de casa, mas eu tenho que considerar que o meu escritório é a minha empresa. Então, aquele espaço ali eu estou contratando, eu estou, né, alugando, digamos, da Flávia pessoa física para a Flávia pessoa jurídica. Alvarás e licenças que você precisa. Início de empresa tem muito custo disso, é documento de tudo que é coisa, que tem que tirar um novo documento atualizado, e você tem que ter, pesquisar e entender e questionar o contador antes, né, para entender esses valores. Licenças de software. Ah, eu preciso de um software, eu preciso de Excel, porque eu preciso fazer toda a planificação, preciso fazer... Não, eu preciso do Word, eu preciso de um programa específico, sou arquiteta, eu preciso de um CAD, né, AutoCAD, que tem um custo mensal ou um custo anual que eu tenho que contratar. Pense em todos esses programas que você precisa. Ah, por exemplo, nós temos edição de vídeo, qual é o custo desse programa para edição de vídeos? Ah, tem opções gratuitas? Pode ter, isso vai me atender todo o tempo?
Ah, talvez no início atenda, depois não. Então, já considera um valor ali para você entender essa composição. Hospedagem de site e e-mail. Foi tão legal quando a gente teve, por exemplo, começamos a ter o nosso e-mail, tipo, flavia@flavivanessa.com.br. Me achei, né? Porque hoje eu tenho um e-mail com o meu nome. Já muda um pouco. Quando a gente vai passar um orçamento, nós, por exemplo, que trabalhamos principalmente com pessoa jurídica, é bacana tu ter um e-mail com o próprio nome da tua empresa. É um custo baixo, mas você precisa considerar também. Então, considere essas coisas. Quanto vai? Nós temos um site institucional, você tem que hospedar o site. Tem esse custo. Se você não faz site, nós fazemos sites, né? Se você não faz, eu preciso ter no site, então vou ter que contratar. Então, cuide de todas essas coisas também que tem que ser consideradas, né? Aqui, gastos diversos que você tenha de especificidades do seu negócio. Nós temos aqui, por exemplo, uma plataforma que é o eNotas, que é para split de notas, para a questão de infoproduto, a gente tem que considerar, por exemplo, como um custo nosso fixo, porque tem uma mensalidade para ela, e despesas administrativas, com contador, jurídico, talvez você precise algum apoio jurídico, dependendo do negócio que você tenha também. Ficou claro? Deu para entender um pouquinho, assim, essa questão da estrutura? Espero que eu tenha aberto um pouco a cabeça para isso. Um professor meu falou no ano passado, e é bem verdade isso, que ele brinca que ele acaba, às vezes, com sonhos de alguns empreendedores, porque ele abre completamente essa estrutura de custos e discute com as pessoas, né? E, às vezes, os futuros empreendedores não pensam em nenhum terço desses itens que precisam ser incluídos na base de estrutura. Mas agora vamos passar para a parte boa, que é a parte da fontes de receita. Essa aqui também, às vezes a gente é otimista, porque eu vou fazer esse produto específico e é disso que eu vou tirar todo o lucro da minha empresa, vou faturar, vou, né, abandonar de vez a CLT. Quando às vezes a gente pensa numa coisa específica e não amplia também comprar outras ideias, o que nós poderíamos fazer. Então eu vou colocar 2 exemplos aqui, eu achei melhor, ao invés de colocar simplesmente a venda de produto, que é meio óbvio, né, venda de produto ou serviço, mas eu vou trabalhar com 2 exemplos, uma se você tivesse uma padaria e outra se você tivesse uma loja de produtos para festas. Tá? Então aqui eu achei melhor explicar com exemplos para poder ampliar as opções. Por exemplo, se você é uma padaria, então primeira coisa, né, que você vai colocar na fonte de receita é a venda dos produtos. Eu tenho a venda desses itens, de todos esses itens de padaria, e é com isso que eu vou faturar e vou pagar toda aquele lado esquerdo ali que a Flávia ficou meia hora falando de tanto item que eu preciso cuidar. Mas, por exemplo, além disso, eu tenho uma experiência, eu gosto da padaria, eu aprendi tem uma coisa da família, não, mas é um amor, era um hobby que virou uma padaria. Se tem algumas outras coisas, você não necessariamente precisa ser dono da padaria. Você pode ampliar e expandir os seus negócios, por exemplo, royalties de franquia, caso você vire uma franquia e quem sabe no futuro. Flávia, é muito para frente, mas tem tanta micro franquia, tem tantos negócios às vezes que acontecem assim. Então, por que não colocar no papel aqui e avaliar, por exemplo, que eu posso virar, pode ser a padaria da Flávia, pode ter uma em cada esquina, ter uma em cada cidade, né? Por que a gente não pode pensar quantas franquias existem? Por que o meu negócio, se eu já tenho há muitos anos, aqui especialmente quando as pessoas já têm uma experiência prévia, grande, né? Tem dados, tem já para poder compartilhar e já faz um trabalho de qualidade para poder virar franquia. Mas eu trabalhei muitos anos com franquia de calçado, mas eu trabalhei e de tecnologia, porque eu fui tanto a franqueadora quanto a franqueada, trabalhei em negócios diversos, e isso é muito legal porque tu cria esse know-how que você tem. Tendo, por exemplo, então, uma padaria, eu posso compartilhar e expandir a minha marca, trabalhar essa marca, passando os conhecimentos que eu tenho como gestão do meu próprio negócio, da minha padaria, que é esse o exemplo. Ou não quero, não quero expandir dessa forma, não é a gestão, nem era o meu forte, não é uma coisa que eu quero expandir. Mas você pode, por exemplo, eu amo fazer pães, eu gosto de ensinar as pessoas que trabalham comigo, ou sinto falta, às vezes, de vir pessoas preparadas para trabalhar
é um nicho de mercado que tem poucas pessoas que sabem trabalhar com pães. Você pode dar aulas de como ser padeiro, de como fazer doces, se você tem uma padaria que trabalha com doces também, refinados, enfim, ou alguma coisa que você tem de diferente que você pode, algum horário que a padaria não abre, você pode usar ela como uma aula e aí as pessoas podem trabalhar ou não, ir para alguma parceria com alguma universidade que tenha, por exemplo, curso de gastronomia, você pode dar aula de como fazer pães nesse espaço. Eu pode fazer receitas específicas, eu posso dar aula online. Você pode fazer dar aula online, criar dentro do canal ali, por que não? Receitas de pães sem glúten, receita de pão vegano, receita de pão ornamental, tá? Eu comecei a viajar aqui, não sei, não é o meu, o meu nicho, mas assim, só para você abrir a mente, entender o quanto que você pode, de uma coisa específica, ampliar suas fontes de receita. Porque você viu que o outro lado ali é muito pesado, né? A gente tem muita conta para pagar, muito boleto para pagar. Então, vamos ampliar as formas de receita. Você pode pensar, não, eu quero para pessoas que vão fazer em casa. E aí, assim, digo que às vezes as pessoas acham tão difícil fazer que elas vão valorizar mais ainda o seu pão e vão lá comprar, né? Então, às vezes as pessoas têm medo, eu vou ensinar a minha receita, porque é um segredo e todo mundo, aí ela vai abrir uma padaria do meu lado. Às vezes você vai ganhar mais dinheiro dando aula do que às vezes tendo a padaria, que tem um monte de custo também. Então, pensa nisso, né? Não que eu quero já matar a padaria aqui, mas só para pensar em explorar. Ou também, então, como eu tinha falado, de padeiros, ou como fazer em casa, ou, por exemplo, não, eu sou ótimo de gestão. Eu tenho planilhas, eu criei metodologias, eu tenho um jeito, eu, meu sócio, eu, minha sócia, nós desenvolvemos um processo muito bacana e a gente está tendo muito sucesso ao longo desses anos com a nossa padaria. Por que não criar, então, um curso como gerenciar padarias? Aí, realmente, para as pessoas terem outras padarias, mas você vai estar ganhando receita a partir do curso que você vai dar de como gerenciar padaria. Então, assim, deu para ter uma ideia de sair realmente de dentro da caixa. Essa é a sugestão, esse é o desafio aqui. Agora, mais uma opção. Então, se eu sou dona de uma, Flávia, sou dona de uma loja de produtos para festas. Então, o básico é vender produtos de festa. Eu vendo produtos de festa, eu vendo, sei lá, seja de festas infantis, objetos de decoração, sei lá, eu, eu agora não tenho assim não tenho filhos, né? Então, para mim às vezes é difícil pensar o que vai ter numa festinha de criança. Todo aquele monte de item que você pode vender, seja para uma festa fantasia, seja para festa de criança, seja para uma festa assim, não, meu nicho é de casamentos, é de 15 anos, é de, sei lá, formaturas. Você pode ter um nicho específico, mas enfim, então você vende os produtos que você tem ali de festa. Você pode, uma outra opção é locar. As pessoas, às vezes eu tenho itens que são muito caros, e aí eu posso locar, né? Eu posso alugar os itens para as pessoas realizarem suas festas, porque aí elas vão conseguir ter acesso a esses itens sem comprar determinada, sei lá, parte de decoração, que é muito pesado, que é mais caro se a pessoa não poderia comprar. E você pode reutilizar tranquilamente. Então, o local é meio básico e ok, várias empresas que vendem também locam. Então, estamos ainda dentro da caixinha. Agora vamos expandir. Aulas para decoração de festas. Daqui a pouco eu tenho todo um grupo de pessoas que faz decorações de festa, mas que ainda tem dúvidas de como montar determinados itens, como combinar, quantidade que precisa de itens, de balões, disso, de aquilo, eu não sei fazer todas aquelas arcos de balão, quantos eu tenho que fazer, como que eu faço, como que eu prendo, como isso, como aquilo. Então, por que não dar aulas para essas pessoas? Então, você pode dar aula para as pessoas que são do mercado, que fazem festas, e aí elas consumindo mais, elas entendendo mais do processo, no final das contas, elas vão acabar comprando mais produtos de você, ou locando de você, vai ficando na mente, né, das pessoas, ou não, para pessoas mesmo, as mães das famílias, as tias, as avós, enfim, que queiram fazer uma festinha, elas também podem ter aulas, talvez itens mais básicos, ou não, para determinadas, alguns nichos também, como eu tinha falado antes de formatura, você pode focar em um determinado nicho,
para especializar as pessoas nisso também. Então, vai depender muito do seu interesse, do seu gosto, do quanto você tem de experiência e conhecimento na área. Ou não, você vai ensinar a fazer os itens decorativos da festa. Por exemplo, você vai trabalhar com EVA e fazer algumas coisas ornamentais para a festa. Não, ou com outros elementos, com pintura, com cola, com artesanato mesmo. Você pode dar aula, talvez, para criar esses itens decorativos. Então, quem sabe pode ser uma forma também de usarem os recursos que você tem na sua loja. Ou sobre, aí como eu falei na questão da padaria, eu tenho experiência, eu tenho uma loja de sucesso, eu criei toda uma questão, uma metodologia, eu trabalho de uma forma específica os clientes, eu retenho muitos clientes, então eu trabalho muito bem meu CRM, eu tenho um case de sucesso bacana, minha empresa é um case de sucesso bacana, por que não fazer também aulas sobre como gerir um negócio de sucesso no ramo de festas, nesse nicho de festas. Pode ser no nicho também, de novo, específico. Pense nisso, ou ali, eu nem tinha colocado aqui como exemplo, mas a própria franquia que eu brinquei antes da padaria, não é brincar, mas é falar sério, porque isso é possível, as pessoas precisam disso, né? Quem tem um sucesso, quem tem um negócio funcionando muito bem, pode expandir e deve expandir para a franquia, uma forma muito bacana de crescimento também, e de expandir os negócios. Então, é outra forma que você pode ampliar suas fontes de receita. Eu espero que você tenha conseguido identificar, que esse vídeo tenha ajudado você a sair um pouco fora da caixa, principalmente para as fontes de receita, porque é onde a gente às vezes sofre, fica ali sofrendo só num serviço, ou só num produto, e ele não está, né, desenvolvendo como você gostaria. Você pode ir para expandir de outras formas, usar algumas habilidades diferentes que você tem, ou desenvolver outras habilidades, né, como a área da educação, para poder dar aulas, por exemplo, ou ampliar sua qualidade, seu sucesso em gestão, e também olhar para essa parte toda de estrutura de custos e não negligenciar, não esquecer de tudo que envolve, porque depois que você abre a sua empresa, depois que você larga o seu CLT, aí você vai esperar para descobrir, para ter essas surpresas não tão agradáveis de toda a estrutura de custos de uma empresa. Eu não recomendo. Eu espero que você faça bem o seu tema de casa, pode voltar, me ouvir em velocidade 2 para gravar, para prestar mais atenção, mas desejamos que vocês, né, foquem bem nisso, pensem bem, estruturem muito bem e também coloquem nos comentários outras coisas que talvez a gente tenha esquecido aqui, outras coisas que você deveria considerar na estrutura de custo, assim como outras possibilidades, né, para ampliar as fontes de receita. Isso pode estar ajudando a outra pessoa aqui que também está nos acompanhando e a gente fica muito feliz quando tem essa participação. Qualquer dúvida, fique sempre à disposição de nos mandar um direct, de mandar uma mensagem, mandar um sinal de fumaça, que a gente está aqui para apoiar. É o que nós mais gostamos de fazer, é crescer, é aprender juntos. Então, obrigada pela sua atenção e até a próxima.